Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pensamento Solto. Eu sou Ana Kelly Souto. Vocês já pensaram o que acontece com um povo que esquece das suas raízes? Sem raízes, não há memórias. Sem memórias, não há futuro. Sem futuro, não há cultura. Sem cultura, não temos identidade. E sem identidade, nós não temos alma. Hoje eu converso com uma pessoa que não mediu esforços. Toda a sua vida foi dedicada a percorrer cada canto deste estado, procurando aquilo que mais nos representa, que é a nossa cultura. Hoje eu falo com um comunicador, empresário, publicitário, compositor, poeta e tanto mais, Hamilton Carneiro. Hamilton, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao podcast Pensamento Solto. Ana, eu que agradeço estar aqui com você, podendo te responder aquilo que você me perguntar. Aquilo que eu souber, evidentemente, né? O que eu não souber, eu vou me desculpar e vou procurar aprender para uma próxima vez saber, né? Mas estou à disposição. Hoje, o centro dessa prosa, o Hamilton é um daquelas pessoas que escuta com muita atenção, com uma inteligência afiada, né? Você é um ótimo ouvinte. Quando eu via você ouvindo as pessoas, eu prestava muita atenção nessa sua presença de escuta. Mas hoje você é o centro dessa prosa. Eu que quero te escutar. E a minha primeira pergunta para você, Hamilton, é aquela criança lá de Urutaí, né? O que andava fazendo o menino Hamilton? O que você gostava de fazer quando criança? O que você pensava, eu quero ser quando eu crescer? O que você imaginava? Olha, nessa primeira fase, todas as pelotices imagináveis que uma criança faz. Em Urutaí passava a estrada de ferro, né? Tinha uma estação. Então, na estação, era o lugar que as pessoas se divertiam, porque viam pessoas novas todos os dias, né? O trem que passava para Goiânia, vinha de Araguari, tinham pessoas diferentes. O trem que voltava de Goiânia e ia para Araguari, pessoas diferentes. Então, ver pessoas. Ana, Você gostava de ver gente. eu sempre fui muito encantado com gente. Muito. Sabe, a gente tem. Você vai adquirindo mais experiência com as próprias pessoas, e você começa a ver gente do ponto de vista sociológico, sabe? Né? Fulano é feio. Não, não tem gente feia. E o que você se lembra de ter observado quando criança dessas pessoas? Teve algum personagem que te marcou nessas idas e vindas do trem que ia e voltava? Tem uma coisa? Lá em Urutaí tem, particularmente lá. Não vinda do trem, mas Sim. de passagem pelo trem, mas que morava lá. Um tal de Guapapa. Se me perguntar qual era o nome dele, não sei. Guapapa. Só sei que o Guapapa está num livro meu de contos, falo sobre o Guapapa, que era uma figura interessante. Essas figuras, né, elas nos enriquecem tanto. Ele era um sujeito que andava vagando pela cidade. Eu fui saber por quê. E descobri que é o seguinte, ele era uma pessoa normal, né? Comportamentos normais, e trabalhava numa fazenda lá mesmo, quase que dentro da cidade. E o senhor, dono dessa fazenda, que usava o trabalho dele, falou: ó, a minha filha, ela estudava em Belo Horizonte. Quando ela formar, ela vem e vai casar com você. Com isso, ele prendeu o Guapapa a vida toda. Quando ela chegou, ela casou com outro. Aí o Guapapa ficou vagando pela cidade. Gente, por causa de uma mulher. Por causa de uma mulher. E o seu... Quase sempre por causa de uma mulher. Nossa, que interessante. Nem sempre todas as mulheres, mas sempre uma mulher. Sempre, né? Claro. Ai, que interessante. E depois que você saiu de Urutaí, você foi para Ipameri, você... Eu fui para Ipameri para uma nova etapa dos estudos, né? Concluí o primeiro grau, né? Entrei no segundo. Depois vim para Goiânia, Seminário São José, Campinas, né? Seminário Redentorista. Seminário, você foi Fui seminarista. seminarista. Gente, como a igreja contribuiu nessa formação clássica de qualidade em um certo período, né? Ana, eu acho que o Disciplina. seminário
Para mim foi maravilhoso. Eu não tinha vocação sacerdotal, mas lá eu aprendi latim, né? Sim. Aprendi, já esqueci, claro, né? Não, mas não Francês, tá sempre lá de alguma maneira. francês, grego, né? Que não tem mais na escola, Sim. né? Então isso para mim foi muito bom para eu seguir depois, fazer até tendo feito letras, tirar um proveito muito bom dessas disciplinas, né? E outra coisa, a própria disciplina redentorista para sua formação como pessoa era muito importante, né? Sempre foi muito importante. Então, eu já tô pensando aqui que eu vou queimar já no início, mas aquele finalzinho icônico seu, aquela história que todo mundo sabe, já saiu desse seminário, aquela bênção Você final. sabe que não? Não, Aquilo veio de Irutaí. é. Tinha 2 benzedores em Irutaí. O seu João Pereira, os nomes eu não me esqueço, e o seu Rafael. E se tinha um problema, a mãe logo levava no benzedor. Sim, Ó, tá com a ela espela caída. caída, E aquela diferença que dá. quebrando, vento Quebrando. virado, e ele terminava com um galinho de anil. Não era de arruda, não, um galinho de anil, né? E Deus te põe a virtude. E aquilo me marcou muito. E eu trouxe isso para o programa, né? O Deus te põe a virtude. Gente, é muito original. Eu nunca vi esse. Né? Eu já vi os uma benzedores. bênção de muitas maneiras, mas Deus te põe a virtude, não. E é muito forte, porque afinal de contas é o quê? São as virtudes, são os dons do Espírito Santo, né? É a virtude que a gente tem. Interessante, eu achei muito bom, Ana, terminar o programa com uma mensagem positiva. Né? Sim, aquilo é. Até lá, no próximo programa. Não, Deus te põe a virtude. Eu queria ter uma sacada dessa. Contempla todo mundo, né? Sim, é fantástico. É fantástico, é muito bom. Mas você falando de Urutaí, me ocorre uma coisa. É Urutaí que tem uma casa mal assombrada, um palacete mal assombrado? Eu tô falando besteira. No meu tempo, não. Não é Urutaí? Uma Não. casa abandonada, um palacete? Pode ser que. Não, eu acho que. Não, mas não deve ser lá, eu devo estar me confundindo, então. Não, senão você saberia. Mas a questão de você... Eu saberia, Ana, porque eu morri de medo de assombração. Tinha uns vizinhos, né, ou criança ainda, os vizinhos que gostavam de vestir máscara, né, para amedrontar as crianças, e eu morria de medo. Né? Imagino, mas que criança que não tem. Mas, Hamilton, você é publicitário, né? E a sua agência de publicidade a Estilos é provavelmente a primeira daqui, é a mais importante, a mais icônica, né? A mais tradicional. Ela não é a primeira. Veio depois de algumas, né? Só que houve uma mortalidade de agências não tanto quanto a natalidade, né? Entendo. Porque aí vieram os cursos de comunicação, de publicidade, e foram multiplicando, essas agências foram multiplicando, né? Muitas tiveram um ciclo curto, né? Uhum. E das antigas, você tem hoje Uniarte e Cannes, né? Que são mais antigas até do que a Estilos, né? Uhum. E isso é uma coisa que me chama a atenção. Você já fez vários trabalhos que ficaram nas campanhas do Iris Rezende, né? Que muita gente ainda até se lembra de algumas coisas que aconteceram, bastante inovadoras. Mas uma coisa que me chama a atenção, você fez... Eu sou professora na universidade, então por isso essa prosa indo aí pro lado da formação, que é uma coisa que me interessa. Eu vejo os alunos... procurando entrar na universidade e aquele desejo de fazer o que gosta, mas também de ter um campo de trabalho. E nem sempre isso é possível, fazer o que gosta em um campo de trabalho. Então, acaba buscando cursos muito tradicionais. Você faz direito, engenharia, medicina. E você fez letras, né? E me chama muita atenção, porque quando eu fui olhar um pouco sobre você e eu vi que você fez letras, né? Um curso clássico, uma formação clássica, estudou no seminário, fez letras. Depois você fez ciências sociais, né? Posteriormente. Ciências políticas, mas acaba sendo 2 cursos clássicos ali, né? Basilares. Exato. E aí eu me lembrei de... Agora não sei exatamente se foi na entrevista que eu li do Washington Oliveto ou se foi na biografia do Washington Oliveto, mas acho que isso especificamente que eu vou falar estava numa entrevista do Washington Oliveto, que é um grande publicitário brasileiro. Isso. E aí o Washington Oliveto, eu dou aula no curso de publicidade na universidade. E aí eu sempre falo isso para os alunos. Ele fala, eu não quero, quando eu vou contratar um publicitário, eu não quero ver o portfólio dele, o que ele já fez, porque o que ele já fez já está feito.
ler livros de publicidade já fizeram, não adianta repetir. De onde é que sai a boa publicidade? De onde é que sai a boa publicidade? Qual é a origem dela? Então, se você lê livros exclusivamente de publicidade, você vai fazer mais do mesmo. E aí ele chama a atenção que o importante para o publicitário é ler toda e qualquer coisa menos sobre publicidade. Porque a técnica publicitária, ele parte do princípio que você tem obrigação de saber, e ele nem vai botar em xeque que você não saiba. Mas que ela sai da filosofia, da poesia, da literatura, da matemática, das ciências sociais, de qualquer lugar, a boa publicidade sai. E eu falo muito porque às vezes os alunos ficam procurando um curso que dê dinheiro, que tenha... E ele sai desses universos da filosofia, das letras, das ciências sociais. Olha só, você é um grande publicitário, né? Você teve uma sacada, criou um programa que ele é icônico, assim, o mundo vai girar e o Frutos da Terra está no nosso imaginário. E saiu desse universo, dessa cultura, da cultura que você tem, que é vasta, né? Ana, interessante, eu nunca parei de estudar. Eu acordo por volta de 4 horas, não estou programado para acordar às 4, vou ler todos os jornais, Goiás, Brasília, São Paulo, né? Folha de São Paulo, Globo, Correio Brasiliense, que a gente tem empresa lá, né? E o Popular aqui, que é o nosso jornal local, né? Mas, sobretudo, livros, né? Olha, quanta gente muito mais sábia do que você escreveu coisas que vão te ajudar a ficar sábio também. Então, como eu disse a você, nunca parei de estudar. Eu senti que a publicidade me exigia mais cultura, mais conhecimento, conhecimento acadêmico, conhecimento junto das pessoas, né? E hoje, sou estudante de sociologia, você entendeu? Né? Tô meio, não tô preguiçoso, tô muito ocupado com o meu curso, tô levando, mas vou terminar, né? Porque eu acho que a sociologia, a psicologia, tudo são matérias importantíssimas na publicidade. Publicidade, você não vai lidar com texto, você vai lidar com pessoas, né? É interessante. Um publicitário, o Dave Ogilvy, cujo nome nominou a agência Ogilvy, Ogilvy, esqueci, Dave Ogilvy, né, Association. Ele disse uma coisa fantástica. Ele falou assim, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Isso é impressionante. Então, eu tenho que ver o que eu vou falar para saber o que o outro vai entender, né? Exato. Precisa ter esse cuidado. Precisa. Porque, veja bem, você trabalha com... A publicidade não é literatura. Mas quanto mais você aprimorar seu texto Tem para que uma ele mente chame fértil atenção... de conteúdos para você pensar. Exato. Você não vai tirar ideia do vazio, do nada. Uma mente oca que não é permeada por nada. Como é que você vai ter uma ideia original? Olha, eu fico observando, eu escuto muito rádio, né? Eu escuto muito rádio. Então, não perca os melhores preços que você... Dani, isso está desgastado. Isso entra no ouvido e sai no outro, porque são clichês que já passaram. Você tem que ter um atrativo para chamar a atenção da pessoa, do consumidor, né? Então tem coisa muito comum, sabe, que já passou, né? Não tem como. Mas assim, eu entendo que, mas é muito difícil ter essa acuidade, é muito difícil ter essa inteligência atenta, afiada, presente, porque precisa de um intelecto, de uma mente alimentada, mais sofisticada. Aqui chama Pensamento Solto, esse podcast chama Pensamento Solto, Hamilton, porque meu sobrenome é Solto, mas porque também eu vejo que os programas colocam os roteiros. Vamos falar da vida pessoal, depois vamos para o trabalho, depois vamos para a dimensão da poesia. E aqui é porque eu acho que a nossa vida é assim, uma espécie de rizoma. Não tem onde começa e onde termina, né? Tá tudo interligado. Interligado. Estava te falando, eu tô ouvindo uma vinheta, a vinheta não é até uma propaganda do rádio, que é sobre esporte. E lá diz assim, você vai alcançar a glória eterna. Glória eterna para mim é quando você morre, vai para cima, né? E tá isso há muitos dias no rádio, eu tenho até vontade de ligar, porque são amigos meus. Olha, faz uma correção, eu sei que ele é nacional, é uma chamada nacional, faz essa correção, porque né, não tem como... A glória eterna
tem um sentido. Nossa, né? É até meio fúnebre. É. Pois é, mas e aí eu acho que aí que tá a grandiosidade, você como publicitário, produtor, né, e criador do programa Frutos da Terra, esse olhar, né, que você é uma criança observadora e a sua formação e esse gosto pelo estudo. Por exemplo, o caso do Geraldinho. Nós conversávamos ali, né? Minha família, meu avô é da cidade de Santa Rosa de Goiás e nas férias eu ficava por lá. E aquela figura do Geraldinho, ela era muito comum naqueles lugares, no interior aqui de Goiás. Eu já vi vários Geraldinhos. E talvez um monte de gente tropeçou naquele Geraldinho específico ou em outros Geraldinhos e ninguém teve essa inteligência afiada, esse olhar agudo de falar, claro que eu acho que no caso do Geraldinho, ele se destacava porque ele tinha ele desenvolvia mais as prosas, ele inventava ali mais, acho que você também estimulava para ele ir desenvolvendo mais, servia uma espécie de trampolim para ele crescer. Mas por que você... Isso é uma coisa fantástica, porque o seu olhar encontra um arquétipo da cultura goiana no Geraldinho, onde ele representa tantos outros. Ana, eu observei agora há pouco que eu adoro as pessoas, os tipos humanos, né? Tem uns que você recorta, são tipos mesmo, outros são pessoas comuns, né? Nas pessoas comuns você tira tanta coisa em comum. O Geraldinho, eu fui posando numa fazenda quando estava começando a gravar o Frutos da Terra. Ia gravar umas receitas lá e tal. Pô, aqui tem um sujeito engraçado, contador de piada. Ele não era um contador de piada, contador de casos. Às vezes, se você quiser conhecer, eu quero, né? Gostaria de conhecer. Só que você tem que chegar lá na casa dele, mora ali do outro lado do córrego, você tem que chegar lá por volta de 8 horas. Eu falei, não, eu levanto muito cedo, porque 9 horas já tá bêbado. Né? Mas aí, acho que ficaram com medo de eu não ir, buscaram o Geraldinho. Eu tomo café, vou lá, ele tá em cima de um monte de lenha, sentado, fazendo um cigarrinho dele, de palha. Né? Pito. Ana, quando eu olhei para ele, dei bom dia, que ele respondeu bom dia. Eu falei, esse é um tipo diferente. Não é comum. E riu. A risada dele era uma coisa impressionante. Risada mesmo, né? Não era sorriso, né? Era uma risada. E ele desdentado, né? Aquilo me impressionou. Aí a gente atendia a Cachego, né? Fazia campanhas para Cachego. Eu falei, tá aqui uma pessoa interessante. Tanto que eu fiz 4 propagandas com o Geraldinho, todas elas no fim do ano, né? Nunca... Porque não era um garoto propaganda. Quando eu fui fazer Cachego, aí eu fiz um texto para ele, que era o primeiro texto, foi da Nova República, né? Vai chegando como é que é? Tá chegando um tempo aí para nós. O tempo era o Tancredo que estava vindo. O Tancredo morrer, tinha sido eleito pelo colégio eleitoral, né? E tomara que seja bom, né? Eu não lembro o texto de qual mais. Aí levei o pessoal da Cachego. Paguei pro Geraldinho, dei um cachê bom lá para ele, levei. Falou, eu não sei se vão aprovar. Aí, Ana, teve um dos diretores que falou, mas ele não fala a palavra Cachego. Eu falei, se ele falasse a palavra Cachego, eu estava anulando a propaganda. Ele não é... Ele não é um cliente da Cachego. Ele está fazendo uma mensagem e a Cachego assinando. Se eu botasse, olha, não, ele não tinha conta da Cachego. Não. Ia ser uma propaganda falsa. Não passa aqui. Né? Como eu vejo aí, por exemplo, muitos atores que são chamados para serem garotos propaganda e que fazem propaganda de um produto que eles não usam. Então isso é falso. É falso, ninguém acredita. Cuidar, tem que ter crivos, né, para não fazer isso. E o Geraldinho foi isso. Aí foi pro ar a Cachego, né? Aprovaram, fiz algumas mudanças e tal. E aí pronto, estourou uma coisa impressionante. Não, mas ele ficou eternizou. No Brasil todo. Né? Não, deveria ser premiado no mundo. Mas talvez pela essa especificidade da região, né, fica um pouco mais circunscrito, né?
Aí eu resolvi fazer o show Trova, Prosa e Viola. Com André Andrade, fiz as letras, escrevi o texto do show, né? Alguns casos do Geraldinho eu tive que encurtar, eu interferi sem mexer na oralidade dele, é claro, né? Uhum. Interferi o seguinte, no sentido de resumir. Por exemplo, o caso da bicicleta dava meia hora, né? Uhum. Era É, muito porque longo. ele vai É, incrementando ali. isso. Aí tive que tirar muita coisa, é claro, respeitando, como eu te falei, a oralidade, né? Uhum. E senão não era o Geraldinho. Eu não podia Claro, interferir não, na, não. né? E aí deu certo, foi um show interessante. Quando o Geraldinho morreu, eu estava com um show previsto para Bahia, para Belo Horizonte, até o Saulo Laranjeira ele falou: Saulo, eu não tenho tempo. Ele veio aqui para assistir o show, eu não tenho tempo. A gente era bastante amigos, né? Somos, né? Saulo está aí vivo. Falei: Saulo, eu não tenho tempo de acompanhar. E hoje o show requer espaço, né? A gente teve no Som Brasil, aí São Paulo queria um Uhum. show, né? Muita gente, Furou a bolha, é, como falam isso. hoje. Eu não vou ter tempo. Você quer acompanhar? Quero. Aí veio, assistiu o primeiro show, né? Aí, Ana, aconteceu, já está previsto a gente apresentar no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Aí eu ia transferir para o Saulo, né? Ele ia seguir o Geraldinho, porque primeiro era o Boldrin. Boldrin ia fazer esse show. Sim. Só que uma produtora do Boldrin, que Deus o tenha, meu grande amigo, me chamava de compadre, né? Ele falou assim: Hamilton, o Geraldinho não aguenta o Boldrin, não. O Boldrin é pesado, ele é bruto no trabalho. Assim, no bom sentido, né? Sei. Mas o Geraldinho já Uma velho, né? coisa meio exaustiva, Meio assim, exaustivo. das É, exigências. exato, Para né? uma pessoa É, do interior, da fazenda, não suporta não, muito. não. Aí eu segurei e o Saulo não. O Saulo era paciente, bem tranquilo, né? Era aquele de dar corda pro Geraldinho, né? Então, Isso, tem que ter alguém é, que fosse é. esticando ali. Aí estava certo, a gente ia apresentar no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, né? Lá eu despedia e transferia para ele. Sim. E aí o Geraldinho adoeceu, né? Foi em que ano? Foi Ele adoeceu foi em 93, se eu não me engano, foi em 93, acho que morreu em dezembro de 93. E ele teve um problema interessante. Na linguagem dele, seria nó nas tripas. E ele Sim, teve trombose do sim, mesentérico, né? sim. E perdeu 3 metros de intestino, né? Nossa, que Não triste. sobreviveu. Mas essa parte da sua história aí do Geraldinho, acho que foi uma via de mão dupla, né? Um presente para você e um presente para ele, e um presente para todos nós. Identificar esse botão aí, ver desabrochar e esses frutos que se desdobram ainda hoje é muito bacana. É uma coisa que todos os goianos ainda que não saiba exatamente que é do Frutos da Terra, que é seu, mas todos nós sabemos, né? A imagem dele ainda hoje, em prédios ali no centro, realmente se tornou parte da nossa cultura, porque ele já era da nossa cultura, mas ficou evidenciado, né? Ficou eternizado. Era um talento que estava em off, É, né? e esse é o talento de revelar isso, é muito bacana. E o programa Frutos da Terra, ele surgiu aí na década de 80, Foi 85, 83. É. 83. Eu fazia antes na TV o UB Cultural, que era a produção da UB, né? Ah, da UB. A gente preparava roteiro na UB. Que tem Miguel Jorge, Modesto Gomes, Ney Teles. Então éramos o pessoal que frequentava a UB, a gente programava, mas era um programa até certo ponto meio erudito, né? A gente trabalhava muito com o antigo Instituto de Artes, antes até o conservatório, né? E então fazia o roteiro lá, já levava para televisão, gravava não, era ao vivo. Era ao vivo, Era ao é. vivo, né? Live. Tivemos muitos acontecimentos assim inesperados por ser ao vivo, né? Aham. Mas tudo bem, conduzimos. Depois eu queria fazer uma transição para um programa mais popular. Por ser erudito, a audiência não era grande, Abaixo, era boa, entendo. era um público Seleto. seleto, né? E eu queria fazer uma coisa mais aberta. Eu fiz o Espaço 2, que era jornalismo, música,
artes plásticas, mas numa linguagem mais aberta, sabe? Né? E o Espaço 2 ficou, o UB ficou 9 anos no ar. O Espaço 2 ficou 3 anos. O que eu queria mesmo era fazer uma transição para fazer o futuro Frutos da Terra. Aí eu fui conversar com o senhor Jaime Câmara, o fundador da empresa, né? Uhum. Conversei com ele, o que ele achava. Não, faz sim, é bom popularizar mais. E foi a primeira vez, Ana, que um programa de televisão se deslocou para o interior, para as fazendas, para gravar. Porque é caro e tinha muita noção do estúdio, né? Eu imagino. E caro, E né? eu E achava o trabalhoso. seguinte, Ana, você traz, por exemplo, um grupo de catira para o estúdio, a hora que liga os spots, você perde o jeito. Trava. Trava, não tem jeito, né? E fica, se tem Não, um com monitor, ele fica olhando para o certeza. monitor, né? E Aham. lá, quem manda é ele. Eu me lembro de um sujeito que eu fui gravar, até parente do Jardim. E ele estava fazendo sedenho. Sedenho é o Você seguinte, tem. é aquela corda que você faz do pelo da cauda da vaca ou do cavalo. É de cabelo, né? Uma Hum. corda de cabelo. E tem uma peça que chama cambito, que ele vai torcendo, um de um lado ou do outro, para fazer a trança, né? Aham. E aí passou no cocô da vaca. Aí ele falou assim, olha, pegou na bosta de vaca. Ô, Ana, aquilo na televisão era proibido, era palavrão. E eu deixei. Nossa. Eu deixei muito. Pois espera, isso É é a realidade cotidiano, é. dele. Ele lá ele fala isso mesmo, né? Aham. Né? Não é cocô, não, é bosta de Aham. vaca, né? Aham. E deixei. E aí foi abrindo. E eu pegava o seguinte, era o que o sujeito queria falar. Eu li um livro, chama Produtor de TV, de um americano. E ele falava o seguinte, olha, o entrevistador, ele não pode ser o sujeito. Pega como uma frase, que tem um sujeito e tem um predicado. O entrevistador não pode ser o sujeito. O importante é o entrevistado. Né? Não estou jogando falinha aqui pro meu lado, não, viu? Eu sei. O importante é Não, você. não, não, Mas mas eu entendo, aí é o claro. seguinte, eu passei a observar isso com muito rigor. Olha, se eu trago um entrevistado, as pessoas querem saber o que ele tem a Dele. dizer, né? Claro. Eu sou o instrumento da pergunta. Eu vou Ah. perguntar. Eu imagino que as pessoas querem saber isso. Então eu me coloco como porta-voz dessas pessoas e vou perguntar para ele, né? Uhum. E então isso sempre aconteceu comigo. Eu sempre respeitei muito as pessoas que eu levo. Outra coisa, tem pessoas que vão entrevistar e elas acreditam que elas são atração e ela demora. Ela fala mais do que o Do que entrevistado. entrevistado. Aí E corta também, né? corta. Eu às vezes corto, porque eu fico querendo seguir um roteiro. Mas realmente incomoda. E eu já fui chamada a atenção no podcast por isso. Mas é porque eu sou professora e eu falo demais. Não, mas Mas é verdade, eu no já. seu caso, Não, mas é verdade. Outro dia eu gravei com o Renato Giannini, que foi até ministro da Educação, e uma pessoa falou assim, tipo, eu quero ouvir o Renato Giannini falando, né? Mas eu vou melhorando assim. Mas eu concordo integralmente. você às vezes é o controlador. É, Tem entrevista que ela começa a ser inconveniente, as respostas passam a derivar para um outro lado, né? Que é uhum. que, olha, é muito. Eu, Você tem que puxar o eu melhor não gosto quando a ali e pessoa. conduzir. O egoísmo, Ana, eu acho isso, você entendeu? É, É porque eu reduzir as fiz suas isso, eu fiz mais. Eu ouço experiências. mais isso no rádio, até na televisão. É, Como eu falei, como eu disse, ora, essa afirmação era desnecessária, né? sim. Eu sempre não coloco isso na primeira pessoa. Como observamos, né? Então, é uma É. coisa que você vai se educando com o tempo, né? Uhum. Você vai observando o seu telespectador ou a pessoa para quem você está falando, seja em televisão ou não, ela tem que estar muito incluída no processo,
né? Aham. Muito incluída. Não, eu me lembro que o seu programa era um público, por exemplo, eu assistia muito com o meu avô, como eu falava, e ele adorava, porque sua voz é branda, né? Gente, não sei se vocês sabem, o Hamilton é enorme, ele é mais alto do que eu. E eu não sabia que eu te conhecia só pela TV, né? Você é É só alto. o 3x4? É, eu não sabia que você é tão alto e sua voz é branda, né? Suave, calma. Então parece que você traz uma tranquilidade. Eu me lembro que meu avô gostava muito e é difícil agradar um público mais velho, que era o caso dele, né? Uma coisa que talvez você não saiba, ele era muito seu fã do programa e do Viola Minha Viola também, do Som Brasil. Mas no seu caso, meu avô achava sua barba super bem feita. Ele vivia comentando, ele era vaidoso, gostava É. de fazer a barba, e ele falava da sua barba na época, Milton. Isso você não Eu sabia. teve um tempo que eu usei cavanhaque. Ele falava. É. Que bacana, eu tô muito feliz de você estar aqui. Mas você falou sobre gravar as receitas lá que você ia com o seu programa, das suas receitas, das suas andanças. O que você gosta de comer, Hamilton? O Ana, é quase tudo. Eu não tenho, tem algumas preferências. Olha, eu adoro doce. Hum. Eu falo o seguinte, ó, botou açúcar, qualquer coisa vira doce pra mim. Eu adoro doce, né? E são as comidas mesmo, comuns. As comidas caseiras, né? Gosto muito. Arroz com piqui, como não gostar, né? Nossa. Né? Uma galinhada. E, e tinha aqui em Goiânia quem fazia uma galinhada muito boa. Eram juntos, né? Mariana Hortência e Aldair Aires. Aldair foi fundador do Forno de Barro, ali em 83, né? Sim. Eles criaram o peixe na Na peixe telha. na telha, exato. O Aldair criou, que é a moqueca de pintado, né? Ele criou. E o Mariano tinha uma cerâmica. Aí ele falou assim, olha, vamos fazer uma coisa? Foi lá, mandou fechar a cabeça da telha, né? Virou um coxinho, né? E fizeram o peixe, assava na telha. Daí o peixe na telha. Eu brincava sempre com o Mariano, a gente tinha muita liberdade. E olha, foi meu melhor amigo. Quando eu passo na porta da casa do Mariano, que vejo a casa vazia, Mas eu acho que até a gente que não foi amiga dele passa ali e não tem como você não olhar e lembrar que é a casa do Bariani. Ana, foi a pessoa com que eu mais briguei na vida. Logo foi a pessoa com que eu mais fiz as pazes, né? Porque a gente não ficava tempo sem falar, né? Mas se você brigou é porque existia, porque quem É. você não gosta, você briga uma vez só. Eu enchi o saco dele, falei, Bariani, esse peixe seu na telha, ninguém come isso não. Tem que botar escada para subir na telha para comer. E ele, Coitado, ele ficava irritado. ele brincava muito, uma pessoa que me ensinou muito, sabe, Ana? Ai, que bacana. Mariana Hortêncio, Carmen Bernardes, pessoas de uma memória. Bernardo Eres, com quem eu não convivi tantos anos, né? Morreu logo. Mas são pessoas de sabedorias, assim, incríveis, né? Impressionante. Pois é, Hamilton. Esse Goiás, com essas personalidades, Bernardo Eres, Bariani, tá deixando, assim, né? Talvez os mais jovens, muitos deles não saibam. Eu fico pensando na cultura goiana, para onde vai? Como que será? Como você imagina, assim, você tem um programa com um nome muito forte, você continua na internet, acho que é uma forma de perpetuar, de deixar esses arquivos registrados. Como você olha a música, a cultura goiana hoje? Com preocupação, Ana. Porque, veja bem, eu entendo cultura, uma coisa assim, onde você tem identidade, raízes, né? Uhum. Você vê, mesmo no interior, conversa na porta de casa? Não, Não. tá ali no celular. Isso. A meninada tá no celular, né? Então o pessoal entrou na tecnologia, né? Nas ferramentas que a tecnologia oferece e estão distraídas, sabe? Só tá naquela janelinha ali. Então, veja bem, falando de oralidade, essa coisa de você escutar um caso na porta, um, uma história de assombração, de pessoas, né? É muito importante. Isso é que passa cultura. Você passa conhecimento, né? Passa sabedoria, né? E veja bem, o Carmo entendia muito cerrado.
e sempre gostei e nos dávamos muito bem. O Carmo teve uma época que ele teve que se refugiar, né? Ele foi assessor do Mauro Borges, o Mauro foi deposto pela ditadura militar, né? O Carmo se refugiou. Ele foi para a Ilha do Bananal, teve lá, foi para o Pantanal, né? Teve no Pantanal. E aí ele aprendeu mais do que sabia, porque ele, com o que ele sabia, ele passou a ser um observador profundo. Observou a natureza. O livro dele, Jangla, Complexo do Araguaia, Ana, é uma coisa impressionante, sabe? Impressionante esse livro dele. Eu até recomendo Jangla, Complexo do Araguaia, né? Quem Vou, tiver nos vou, assistindo. vou. Será que compra fácil? Porque eu fui dar uma olhada. Você tem um livro de poesias publicado, não tem? Nenhum. Não, 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 você. Nenhum? não Ah, publiquei. tá. Então tá. Tá lá guardadinho para publicar? Você vai publicar com o Yuri Godinho sobre os frutos da terra? Não. Não? Eu não Fiz arranjei, tarefa de casa errada. não consegui ainda acertar com o editor. Não é acertar porque eu não Ah, procurei eu sim, acertar ainda, entendi. né? Mas ainda Tem não que tá encontrar o pronto, editor. entende? Eu quero publicar primeiro um livro sobre o Cerrado. Esse livro me encanta porque não é pela qualidade do livro, não. É pela devoção que eu coloco nesse livro. Eu conhecia um pouco de Cerrado, não vou dizer o bastante. Conhecia pela convivência, por andar no Cerrado. Aham. De repente, Ana, então eu queria escrever um livro que fosse pedagógico para jovens, adolescentes, para a escola, né? Claro. E comecei a aprofundar. E aí eu fui na antropologia, na paleontologia, desde a chegada dos primeiros homens no Cerrado. E aí é outro universo. Eu pesquisei 1.600 horas, que eu me lembro, você entendeu, né? Já fiz, estou na 18ª revisão. Cada revisão eu mudo um pouquinho. Estou lá agora, revisando. Cada Uau. revisão muda um pouquinho. Tem a impressão que muda para melhor. Ou pelo menos para que o livro seja, que agrade mais, né? Eu estou tirando todas as coisas dispensáveis, né? Escrever é cortar palavras? Cortar palavras, né? E colocando às vezes outras que eu acho que são indispensáveis, né? E cada dia, Ana, você tem informação nova. Então, o livro é uma tortura. Você sabe disso, você é escritora. É uma tortura, porque cada dia você tem informação nova. Ah, mas eu não vou deixar passar É, isso aqui, eu tenho que é. colocar, né? E também não dá Principalmente, para ser prolixo, escrever uma coisa sem fim, né? principalmente sobre esse livro, eu só tive tranquilidade quando o Altair leu o livro, né? O professor Altair leu o livro e é a pessoa que mais entende de Cerrado no mundo. No mundo. Ele leu e falou assim: Hamilton, publica. Eu queria prefaciar esse livro, só não publico, só não prefacio porque você me cita aqui no livro, né? E então já está com prefácio, apresentação. Aí eu fiquei tranquilo, porque ele sabe muito mais do que eu, muitíssimo mais, né? E quando ele me falou, ele praticamente me liberou, publica esse livro. Então agora eu quero publicar, né? Eu tá te falando de paixão pelo Cerradano. A música Frutos da Terra, voltando lá no Frutos da Sim. Terra, a música, na verdade, eu percebia com, 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 com a, com a entrada das lavouras, passagem, abria o cerrado para passagem, para soja. Eu falei, olha, daqui a uns tempos ninguém conhece mais os frutos do cerrado. Aí eu fiz a música Frutos da Terra. Ela nasceu antes do programa. Essa música é linda Fiz a demais. letra Essa e música é fiz a linda. letra e o Genésio musicou, né? Então, Ah, eu achava que era o Marcelo Barra. não, o Genésio Sampaio. Tá no Tocantins hoje, né? Gente, essa música é linda demais. Que, aliás, Essa ele é música é Genésio linda. Tocantins. E ela, E e eu ela não publiquei. tem um bloco de repetição, assim, porque normalmente uma música que te prende é uma que tem uma rima mais pobre, que repete É. muito. A sua não. Ali eu Que trabalhei muito música. com recursos literários. Ela tem muita aliteração, por exemplo. É linda. Cajuzinho, quem quiser, é só ir buscar na serra e não tem nada mais doce que o araçá dessa terra. Né? Mangamangaba, Jatobá, Bacopari. Não, Esses é muito compassos. bom. Aí você faz a separação de sílaba, fica muito É, gostoso. é. Ah, é linda essa Então eu música. falo, olha, eu que colhi todos esses frutos, e até ainda colho, né?
eu preciso de registrar isso. Porque eu sei que isso vai desaparecer. E desapareceu muito. E eu já catei cajuzinho no campo. Já. Então aquela música fala de mim. Eu me vejo criança catando cajuzinho do cerrado no campo. É. E aí levava pra casa, aí espremia com o caldinho que saía daqui, fazia suco, o outro fazia doce. Eu Pois amo essa música. Lá em Goiás, por exemplo, né, que tem muito, né? Eu até me lembrei de Goiás, o cajuzinho na serra, né? Na serra, pegava na É. serra. Porque você tem dois cajuzinhos do campo. Aliás, você tem três. Você tem o amarelo, o vermelhinho, como você tem o caju de quintal, né? É. E tem o cajuí, que é um baixinho e rasteiro, sabe? Esse cajuí, Pequenininho, acho que eu não sei cajuí, qual que é, não. pequenininho, né? Mas eu me lembro, era um passeio legal que no tempo do cajuzinho, nós íamos pegar. Eu tava falando assim, É. antes a gente passava férias na casa dos avós, né? Não tinha essa coisa É. de ir pra Disney. E um dos passeios no domingo era ir catar cajuzinho, sim, e era muito divertido. Outra coisa delicioso. divertida era ir também pegar a árvore de Natal. Não é essa coisa comprada, embalada na China. A gente tirava na serra também, um bem retorcido para fazer o enfeite de Natal. Ô, Ana, eu fui criado numa família católica, depois muitos se tornaram evangélicos, né? Então, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, não se trabalhava. Ia buscar raízes no cerrado. Raízes que você botava para secar, para folhas para Tempero, fazer chá, era remédio, né? remédios. E aí eu fiquei conhecendo muita coisa. Por exemplo, a raiz da mamacadela, né? Que é uma fruta que está Que você registrada. fala na música. Essa eu nunca vi. A raiz da mamacadela, ela tem um princípio ativo que ela cura o vitiligo, né? Uau. Foi descoberto aqui por um médico goiano, né? Não me perdoo por não lembrar o nome dele. Ele descobriu, né? Se alguém souber, coloca lá nos comentários, viu, no vídeo. Né? E ele descobriu o remédio para vitiligo. Olha Cura, só. né? Então, na verdade, o Cerrado, Ana, é a grande farmácia do mundo. Você tem tudo ali. Veja bem, os ancestrais, eles alimentavam, se curavam quando precisavam de um remédio, né? Se divertiam, faziam suas casas, seus abrigos, tudo com os recursos do Cerrado, recursos naturais, né? Quando os portugueses chegaram, antes até outros, né? Quando chegaram, eles mudaram tudo isso. Eles trouxeram doenças, né? Eles vieram com grandes ambições. Portugal devia muito para a Inglaterra, como você sabe. Tinha que levar recursos daqui, levar madeira, levar ouro, levar, né? Nossas pedras preciosas. E o homem do Cerrado, não digo do Cerrado não, no Brasil, mas o do Cerrado particularmente, nunca foi o mesmo, né? Você acha que o Ele foi nosso... dilapidado, né? Em que medida você acha que a nossa geografia, a nossa terra, essa terra, as nossas árvores, os nossos frutos determinaram a nossa personalidade? Você vê essa relação? O goiano Vejo. é goiano porque nasceu aqui? O que você vê que esse contorno? Olha, essa questão de Goiânia, acho que é muito da gente, é muito o nosso afeto por Goiás, né? Eu tenho um afeto enorme por Goiás, pelas pessoas de Goiás, pelas pessoas que vieram de fora, né? Eu estava lembrando há pouco. Eu lembro, Ana, era menino na fazenda, e a gente tinha um mineiro que mudou, morava lá perto, e ele era caçador. Ele tinha 40, 50 cachorros de caça, caçava veado, né? Sábados e domingos eram os dias que ele ia caçar. Ele juntava os vizinhos dele e ele tratava desses cachorros com fubá, um mingau de fubá. Ah, já vi, para não perder o faro. Os cachorros comiam mingau de fubá para não perder o faro, não é isso que falavam? Eu já vi uma coisa Aí o assim. que acontece? Ele tinha um moinho de fubá, moía o milho. Então, a gente que não tinha isso na fazenda, levava lá um saco de milho, né, para ele moer. Você dava um saco de milho em troca de meio saco de fubá, né? Aí eu comecei a deduzir. Daí o ditado, né? Você tá vindo com milho, eu já tô indo com fubá, né? Então, essas coisas são gostosas de se descobrir. Descobriu o sentido. Né? Né? Então, isso está muito... O mineiro contribuiu demais com essa nossa
esses nossos costumes goianos, né? São bem mineiros também, né? Muito. Paulista contribuiu, né? Todos contribuíram. Só os ingratos de Brasília que não percebem isso. Brincadeira. Pois é, tomaram nosso território. Os goianos do quadradinho. Os goianos do quadradinho. Interessante. A gente trabalha em Brasília também, e lá você tem muito isso. Faz uma curva errada lá, ó o goiano aí. Tem um livro, né? Como Goiás construiu Brasília. Como Goiânia construiu Brasília, perdão. E eu vejo muito essa ausência de conhecimento nosso, da nossa história, Hamilton. Eu sou professora na universidade e eu sou professora de filosofia nos cursos. Eu dou aula na publicidade, no jornalismo, na biomedicina. Então, eu converso em toda a universidade. E a minha pesquisa de doutorado foi sobre o Confalone, Frei Nazareno Confalone, um artista que trouxe a arte pictórica modernista para Goiás. E ele construiu a igreja ali do setor Coimbra, a paróquia São Judas Tadeu. Ele construiu, é uma igreja bastante emblemática, né? Porque ela é um estilo modernista, com aquelas rampas e os afrescos lá famosos. E eu falo da minha pesquisa em sala de aula, e é uma coisa aqui no setor Coimbra. Eu já passei por várias salas onde não tem nenhum aluno que já ouviu falar de Confalone, nem daquela igreja. Olha, o Confalone está estampado em alguns lugares interessantes de Goiânia. Estação ferroviária, né? Que agora é um Essa museu. igreja que acho que é Nossa Senhora de Fátima, no setor do Porto, né? Sim. Parece que Colégio Maria Auxiliadora. Não, Maria Auxiliadora acho que é o DJ. DJ Oliveira, o painel. Né? Mas o Confalone está presente em muitas paredes nobres de Goiânia. Muito. Né? Ele fez vários afrescos. E na memória da gente, né? Confalone, tive a oportunidade de conviver. Você conheceu ele, né? Onde você conheceu o Confalone? Como você conheceu? Você lembra do primeiro dia que você viu o Confalone? Eu não saberia dizer assim o primeiro dia, porque a gente tinha reunião na UB, né? Sim. E sempre nos reuníamos lá, não só escritores, mas também artistas plásticos, né? Lá eu conheci o Mauri Menezes, Confalone, DJ Oliveira, Ciron, né? Tivemos convivência lá. O Kleber Gouveia, né? Um artista inesquecível, né? Sim. Foi professor também da Escola de Belas Artes, né? Antes você tinha o conservatório, que era só música, né? Depois, quando virou escola de artes, aí sim, músicas, artes plásticas. Integrou, né? Qual a percepção você tinha do Confalone, assim? O Confalone era uma pessoa tímida. Ele não era de conversar muito, né? Ele puxava. Interessante, você me fez lembrar da Dina Cogoli. Era uma artista italiana que morou aqui por um tempo. Ela que criou aquela estatueta da UB, que é prêmio até hoje. A UB, ela criou e o Ângelo Catenas é que fez, sabe? Vou botar reparo lá. A boneca Carajá. Verdade fala a boneca Tiocô. No Tupi-Guarani, Tiocô é o boneco. Sim. Quando é a boneca, é Ritiocô. Não sabia. Não sabia. Então, ou é o contrário. Ritiocô é o homem, a boneca é Tiocô, não é isso mesmo. Então, a Dina Cogoli que criou essa boneca, que é aquela bonequinha que a UB dá como um troféu, né, de mérito cultural. E o Ângelo Catenas fez as primeiras estatuetas, né? Sim. Pois é, o Confalone que eu estudei, os afrescos, assim, eu observo na escrita da tese como ele vai mudando o uso das paletas, as cores típicas de Goiás, do Cerrado, cores mais esmaecidas, como aparece o tom da pele que ele vai mudando por causa do convívio com as pessoas aqui. Você me perguntou do Confalone e eu acabei derivando para Dina Cogoli, para
para Porque outra, ficar tendo. conviviam. É porque era convivendo. Era um grupo. A gente tinha Sim. reunião na UB, Ana, que a sala custava. Era pequena para Era caber tanta pequena. gente, né? Que delícia. E é muita gente, né? Queria ser uma formiguinha lá para observar agora. E tivemos grandes nomes da literatura, das artes plásticas, né, que frequentavam a UB, né? Te falei. Sim. Pois é, eu vejo muito assim dessa goianidade que foi impregnando no Confalone. Claro que ele é um italiano, que colocava um olhar italiano sobre nós, mas ele também é influenciado, é uma via de Pois mão. é, a Dina Cogoli também era italiana, né? Aham. Acabou voltando. Mas o Confalone era exatamente isso que você falou, foi impregnando, ele Foi. foi goianizando, né? Foi. A capa da tese eu vou publicar em livro e ele conviveu com o Omar Souto. Sim, E agora o livro será publicado e eu conversei com o Omar Souto, ele se dispôs generosamente a fazer um quadro, uma tela para mim, sei. para ser a capa do meu livro. E está pronta. E ficou tão linda, Hamilton, porque ele fez, o título ele colocou Confalone por Confalone. Ele colocou o Confalone se pintando, porque o Confalone fazia Sei. muito retrato, né? E ele observou uma coisa que eu nunca li em nada sobre o Confalone. Ele disse que ele era apaixonado em cajuzinho do Cerrado. Eu não sabia. Pois é. Aí ele colocou o Confalone se pintando, a Serra de Goiás, uma igrejinha lá em cima, que lembra um pouco a igrejinha das Areias ali Sei. de Goiás. E do lado, assim, uma banquinha cheia de caju, como se ele estivesse chupando caju. Sei. Ficou muito bonito. Coisa linda. O Omar já foi pro morro para observar. Lá E é um pouquinho de cerrado ali onde ele mora, né? Lá em Sim, ali cima perto da Novo Mundo, né? É, Perto da Novo Praça Mundo. Pindorama. É. Pindorama? Não sei. Esse Em frente de Serra Dourada, né? pra Ô, aquele Omar, lá. você vem pra Sim. cá pra assistir jogo de graça, né? Ele fica ali. Pois é mesmo. E, nossa, muito bacana. Eu tô doida pro livro ficar pronto. Nos últimos 18 anos, eu plantei 72 mil mudas de árvores. Nossa! De quê? Ornamentais, De tudo. ornamentais, frutíferas do cerrado, entendeu? Menos as rasteiras, E né? é Como importante cabidó. porque tá acabando também, né? Essas. Até o É pequi. interessante, onde era pasto, eu transformei em cerradinho mesmo, sabe? Lá na sua fazenda. Eu Que fico é onde? observando Qual região? É Ipameri, Ipameri. município de Ipameri. Eu fico observando crescendo, frutificando, florindo, né? Que coisa boa. Plantei ipê, sabe? E os ipês amarelos, roxos, né? Plantei o jacarandá mimoso, que tem gente que fala, ó, é o ipê azul. Jacarandá mimoso não tem nada a ver com ipê, né? E o branco, né? Que também não é um ipê. O branco, ele não é ipê. Você fala, ó, ipê O IP branco. não é. Só o amarelo e o roxo. O branco chama taipoca. Entendeu? O branco, ele floresce até 4 vezes na temporada. Porque se ele cai a flor, Sim. a flor dura pouco, 3, 4 dias. Aí ele sofre um choque térmico, refloresce, reage. Que bacana, Até que 4 vezes, lindeza. sabe, numa temporada, né? O que você ainda quer plantar nessa terra, Hamilton? Amor, Ana. Junto das pessoas, paz, né? O que me preocupa muito hoje, você vê o Brasil que nós estamos vivendo hoje, o Brasil do ódio, né? É muito ruim isso. Isso me preocupa. Isso não é uma herança boa que estamos deixando para as próximas gerações. Ódio, você não pode ter a cultura do ódio. A cultura é do amor, né? Uhum. É amor. Não nascemos para odiar uns aos outros, né? Nascemos para cultivar as pessoas. E nada mais me parece mais importante do que as pessoas. Eu estou olhando para você, conversando com você, pensando, mas que pessoa interessante, importante, né? E veja bem, tire as pessoas da vida, Ana. Não tem vida, não sobra. Quer dizer, apesar de a gente saber que hoje você tem o Cerrado, que chamam de bioma, na verdade, ele é como diz o Altair, e um professor da Universidade do Rio Grande do Sul, que trabalha com o Altair, eu esqueci. Não é um bioma, é mais que um bioma, é um sistema biogeográfico do Cerrado, né? E os nossos sistemas biogeográficos do Cerrado são mais do que bioma. Bioma é restrito.
Então, você olhar para as pessoas e ver que as pessoas estão convivendo com isso, que precisam dessa interação, todos nós precisamos. Você pensa assim, ó, eu vou cortar aqui uma sucupira, ela não vai fazer falta? Faz sim, faz sim. Eu vou cortar aqui um pau-terra, ele não vai fazer falta, é um só, faz falta sim. Faz. E é interessante, você aprende tanta coisa no Cerrado, no livro que eu estou escrevendo sobre o Cerrado, Anne, eu lembro de um sujeito, era chamado de Zé Moleque. Eu coloco o nome Zé dele Moleque. lá, Zé Moleque. Não sei Zé de quê, é Zé Moleque, convivi com ele lá. Ele ensinou, por exemplo, um poste para cerca de arame. Normalmente você tira do cerrado, é uma madeira branca, ela Sim. não dura muito. Então você faz o cristal, o diamante. O que é o diamante? Chanfra ele para cá, para cá, para Aquela cá, para cá. pontinha. A pontinha, porque a água desce, ela não vai no cerne, ela escorre. E aí não apodrece a Não madeira. apodrece. Então, quer dizer, isso é sabedoria, né? A literatura não ensina isso. Não. Isso é sabedoria dos nossos ancestrais, de gente que vive há muito tempo, né? Eu falei de sucupira, a fruta da sucupira, que é boa para a garganta, né? A fruta do sucupira, eu passei muito tempo. Eu já tomei muito biotônico Fontoura com fava de sucupira macetado. Pensa num gosto ruim. Eu tentei fazer muda de sucupira, nunca consegui. Um dia uma pessoa simples me ensinou. Sabe por que ela não nasce? Ah. É porque ela tem um óleo. Ela tem a casca, né? Sim, tem um óleo, E tem sim. um óleo. E o óleo dela, você planta, não adianta. Ele não deixa a água entrar na semente. Então você tira a casca, tira o óleo, pega só a semente e planta que você vai ver nascer. E é verdade. Então é coisa que você vai aprendendo com as pessoas, né? Verdade. E olha, eu entendo que todo mundo todas as pessoas são mais sábias que eu, porque todas têm o que me ensinar. É incrível quem não aprende. Às vezes eu fico pensando, como é que tem aluno que fala, não, foi pra faculdade, não aprendi nada. Como que você não aprendeu nada? Com tantos livros, com tantos professores, só você está blindado, só você tem uma couraça, uma carapaça, né? É impossível. Hamilton, muito obrigada. Nós estamos aqui agradeço, terminando. Um papo agradável com você, muito obrigado, né? Imagina, sou eu quem agradece. O que você poderia dizer? É uma mensagem final para as pessoas que já te conhecem, as pessoas que assistem o meu podcast Pensamento Solto. O que você deixaria uma mensagem para os goianos, essa juventude agora, que às vezes olha, pensa que isso é um papo antigo, que está fora de moda? Primeiro, fazer uma ressalva que tem uma câmera ali para eu olhar para ela e conversar com o telespectador, né? E minha câmera passou a ser você. Passou o tempo todo, né? Conversa muito interessante, né? Ana, a minha mensagem é o seguinte: para todas as pessoas que estão nos vendo, é que leiam, estudem o tempo todo. Se você pegar uma notícia ruim, leia. Leia notícia ruim. A seleção dessas notícias, você vai ver o que você absorve ou não, né? Então, leia tudo que puder ler. Né? Quando você sintoniza no noticiário da TV, por exemplo, você vê as notícias ruins e as boas, né? Umas te levam a separar as outras. Você tem que ver todas para saber o que é ruim e o que é bom. Mas leia. Estudantes, principalmente. Leia tudo que puderem. Verdade. E agora eu quero concluir, fechar esse episódio, que é muito especial, com aquela bênção. Quero que você encerre, Hamilton, por favor. Eu ficaria muito feliz que você encerrasse daquele seu jeito lá, que nos toca tanto, que nos comove tanto. Pois é. Isso vem comigo há muitos anos, Ana. Te falei, né? Deus e os benzedores lá de Jutaí, eles é que me ensinaram isso. Deus te põe a virtude. Hamilton, muito obrigada. Deus lhe pague. Muito obrigada pela generosidade. Foi realmente uma alegria. Obrigada. Pessoal, até o próximo. Se inscreva no canal, compartilhe.